Veja, Paco, para mim não é tão importante que você tenha achado o livro bom. Ainda que isso tenha uma enorme importância para mim, sem dúvida. O que realmente conta é que você tenha ficado tão desconcertado, tão remexido, tão desvairado e tão à beira de um limite como está o pobre do Oliveira. Como eu, quando me pegava aos socos com Oliveira em cada capítulo do livro. Eu disse para a Aurora: agora posso morrer, porque do lado de lá existe um homem que sentiu o que eu precisava que o leitor sentisse. O resto serão mal-entendidos, idiotices, elogios, a festa de sempre. Nada importante. O que no fundo eu mais gostei é que você teve vontade de atirar o livro na minha cabeça. Mas claro, Paco, poucas vezes foi possível ser tão insuportável, tão exasperante como acho que sou em alguns momentos. Sei bem disso e me atenho às consequências. Mais para frente, se o livro for editado, vou querer suas críticas concretas e sei que você não vai escamotear nada do que pensa. Agora fico com um enorme alívio de saber que 4 anos de trabalho serviram para alguma coisa. De Júlio Cortázar a Paco Porua, em 25 de julho de 62. Bem-vindos ao B de Barbaro, onde eu vou falar com vocês sobre o Jogo da Amarelinha. A minha edição é essa aqui da Companhia das Letras, traduzida pelo Eric Nepomuceno, e que contém, na Fortuna Crítica, uma série de cartas que o Júlio Cortázar escreveu durante a facção do livro, depois, durante a publicação dele em vários países e a tradução para outras línguas. Também temos aqui 3 textos de apoio, um do Mário Vargas Llosa, outro do Júlio Ortega e outro do Haroldo de Campos. Bom, vamos por partes, porque este livro tem muitas partes. Em primeiro lugar, é preciso falar sobre a divisão que é feita. Esse livro, ele é um anti-romance. E o que eu quero dizer por anti-romance? Eu até fiz anotações aqui, para não me esquecer de tudo que tenho que falar com vocês. Ele foi escrito em 63 e a ideia dele de anti-romance é desconstruir a ideia de como a gente imagina que é ler um livro. O termo foi, na verdade, cunhado pelo Sartre no século XX e ele tem uma ideia de rompimento radical de enredo, diálogo e estrutura. Ou seja, esse livro pode ser lido sequencialmente, ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em outra ordem qualquer, você pode pegar e ler em qualquer ordem, ou você pode ler na ordem proposta pelo autor. Ele diz que é a forma como ele mais gosta de ler. E aí ele traz um tabuleiro pra gente. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, senão eu coloco uma foto, mas apareceu. Então ele coloca em uma ordem, assim, aleatória, né? Então 73, 1, 2, 116, 3, 84, 4. E a gente pode escolher como a gente vai fazer isso. Aí você pode me perguntar, mas a narrativa não fica bagunçada? E eu vou te dizer que não fica mais bagunçada do que ela seria, talvez, em outras ordens. Eu acho que é um livro que ele foi feito de uma forma independente. Por mais que existam alguns episódios que aconteçam antes ou depois dos outros, a gente deduz pela linha do tempo que se forma na nossa cabeça, a gente ainda assim consegue enxergar nesse livro a mesma noção de um livro que não segue uma linha do tempo contínua, e sim passado, presente, futuro, e vai bagunçando aí. É interessante dizer que nessa tabela aqui do Cortázar, o que ele faz é o seguinte: ele tem 3 partes esse livro, eu até vou pegar aqui para não falar errado. Então, o livro tem do lado de lá, do lado de cá e de outros lados. Do lado de lá são os livros que falam de Paris. Então, temos um casal, que é o Horácio e a Maga, que estão em Paris. Esse é o lado de lá. O lado de cá é são os capítulos que se passam na Argentina. E apesar de ter o Oliveira também, porque ele migra, ele volta para América do Sul, a gente tem um outro casal principal que é a Thalita e o Traveler. E de outros lados, é como se fosse a 4ª parede desse livro. A gente sai da história contada e vai para o âmbito do teórico. Por que isso? Nós temos várias narrações aqui. Nesses lados de fora, nesses capítulos do lado de fora, que são os capítulos pós-capítulo 56, se não me engano, que inclusive o Júlio Cortázar diz que são prescindíveis, você não precisa ler, são pedaços de poema, pedaços de música, comentários sobre literatura, e todos eles vão falar muito sobre o processo de facção do romance O Jogo da Amarelinha. Então o que acontece? Tem um personagem que aparece ainda na parte de Paris, que é o Morelli, e ele é um autor... bom, vamos voltar um pouquinho mais então, do que fala o livro. Basicamente, o livro conta a história do Oliveira. Ele tem um relacionamento amoroso com a Maga e tem um grupo de amigos boêmios em Paris, de várias origens diferentes.
Eles flanam pela cidade, têm encontros amorosos, se reúnem para falar de jazz, de literatura, enfim. E em um momento do livro, eles encontram com esse Morelli, que é um autor que eles já conversavam e já conheciam, e eles entram em contato com o processo de escrita do Morelli, porque o Morelli é atropelado, então eles acabam ajudando o Morelli nesse momento e acabam tendo acesso ao que ele escreveu, aos rascunhos que ele está fazendo. Depois acontece uma ruptura ali entre Oliveira e Maga, e o Oliveira volta para a América do Sul e se reencontra com o amigo de infância, que é o Trevor, ou Manu, e a mulher dele, a companheira dele, que é a Thalita. E aí ele vai travar ali uma questão de um triângulo amoroso, né? Ele enxerga a Maga na Thalita e ele busca ela, enfim. Essa basicamente é a história desse livro, assim. Eu sei que parece pouco, mas ela é bem simples. O Cortázar, ele acaba se aprofundando na maneira de contar isso e nos episódios que ele coloca aqui no meio. É esse Morelli que escreve alguns trechos que são chamados de morelianas ao longo do livro, que estão nessa parte do lado de fora, que são trechos em que ele fala muito sobre o fazer literário, sobre como ele se organiza, ele fala sobre o que ele quer do livro que ele está escrevendo. E quando a gente está lendo isso em conluio com os capítulos do lado de cá e do lado de lá, a gente acaba achando que, de alguma forma, é o próprio Morelli quem está escrevendo o romance que nós estamos lendo. Em outras partes, são apenas trechos de música, diálogos ou outras coisas, né? Como eu disse, o Morelli, ele é atropelado. Então aqui, por exemplo, o capítulo 107 é assim: escrito por Morelli no hospital. A melhor qualidade dos meus antepassados é estarem mortos. Espero modesta, mas orgulhosamente, um momento de herdá-la. Tenho amigos que não deixarão de me erguer uma estátua na qual me representarão jogado de barriga para baixo, no ato de me aproximar de um charco com ranzinhas autênticas. Quem puser uma moeda numa ranhura, me verá cuspir na água, e as ranzinhas se agitarão alvoroçadas e coacharão durante 1 minuto e meio. Tempo suficiente para que a estátua perca todo o interesse. Então podem ou não ser coisas externas ao enredo da história, mas elas são intrinsecamente ligadas com a forma com que esse romance vai sendo construído. Uma coisa que sempre foi pontuada quando eu perguntei para pessoas que desistiram do livro é que elas falaram que as referências literárias e de jazz são muito fortes. Então, o que acontece é o seguinte: com relação ao jazz, eu também não tenho um conhecimento suficiente para entender o que o Cortázar fez. E aí eu anotei aqui, ó, o autor empresta do jazz o ritmo sincopado para o romance. Então, essa questão, entende? Os capítulos separados, independentes entre si, mas que formam um contexto maior quando vistos juntos. E aí existem muitas referências, alguns capítulos em que eles passam todo o capítulo debatendo sobre a música, conversando sobre um cantor, sobre um trompetista. E assim, eu entendo que não é tão legal ler uma coisa da qual você não entende, mas eu realmente não acho que faz uma falta gigantesca, porque esse livro é um livro de muitas camadas. Então você consegue ler sem problema nenhum. Uma outra coisa é que esse Clube da Serpente é um grupo de boêmios ali pela casa dos 40 anos e que eles, assim, não têm emprego fixo, eles vivem de uma forma bastante juvenil, bastante contra o que é esperado de alguém da cidade. Então, de alguma forma, me parece que eles são intelectuais ou acadêmicos que não chegaram a fazer algo disso. Então, nenhum deles fala, eu tenho um puta projeto bacana, eu tenho um mestrado, eu tenho um doutorado. Todos eles estão por se formar. E eu acho que o Cortázar ri um pouco disso, dessa pretensão, porque muitas vezes eles se desfazem ou fazem troça de pessoas que estão ali no grupo como a Maga e que não têm essa compreensão acadêmica. E é bastante interessante porque na relação Oliveira-Maga, o Oliveira é bastante culto, bastante letrado, e a Maga, ela é muito sensível, ela tem uma inteligência em outro nível. E é interessante porque o tempo todo a gente sabe que o Oliveira não acessa o tipo de conhecimento que a Maga tem, ainda que a Maga pudesse muito bem aprender sobre literatura, sobre jazz, e ela pergunta, ela se coloca, ela pede informações. Sobre o jazz, ainda tem uma playlist no Spotify, vou tentar lembrar de deixar no box de descrição, que chama Jazzuela, e que tem todas as músicas citadas aqui, então é bem bacana da gente ouvir para sacar um pouquinho qual que é o clima da história. Mas a gente também tem, por exemplo, referências visuais. Tem uma hora muito interessante em que a Maga compara ela a um quadro e o Oliveira a outro. O que eu indico é que vocês deem uma olhadinha nos quadros, que você busque no Google mesmo. A maior parte dos quadros ali eu já tinha visto, mas alguns por nome, pelo nome do autor, eu não me lembrava, assim, eu me lembrava de ver em
folhetos, em apostilas do ensino médio, mas não sabia o nome dos autores. E aí você consegue entender as metáforas que ela tá fazendo pela parte visual. Porque ela é esse sujeito livre, e aí você vê que ela se compara a uma... Eu não lembro o nome da pintora agora, mas uma pintora que tem uma... Nossa, é lindo o quadro que ela usa. E aí ela compara o Oliveira ao Mondrian, que são quadrados, que são milimetricamente... Então é bem interessante porque fica clara essa metáfora. Eu acredito até que seja uma coisa extra e bem interessante o que ela faz, o que ele faz aqui, né? Que no caso quem faz a literatura aqui é o Cortázar e não a Maga. E aí, passando um pouquinho para a questão da relação Maga e Horácio, é bem interessante porque o nome do Horácio já remete a algo muito importante, né? Porque Horácio é o nome que é citado em Hamlet, quando eles dizem a famosa frase: há muito mais entre o céu e a terra que sonha sua vã filosofia. E Horácio tem filosofia, tem literatura, mas ele não sabe o que está entre o céu e a terra. E o que está entre o céu e a terra, o que está entre o inferno e o céu, na verdade, é o jogo da amarelinha, é o jogo que Horácio está jogando. Então esse livro, ele tem uma miríade de interpretações, de camadas, de nuances. Ele é profundo para todos os lados. É interessantíssimo o que o Cortázar faz aqui. E o mais interessante é que quando chega na Argentina, o Oliveira começa a tomar um pouco de noção dessas questões que ele tá jogando. Ele começa a citar profundamente: o jogo da amarelinha, joguei uma pedrinha, caiu fora da casa. Ele começa a usar metáforas do jogo da amarelinha e a gente começa a ver que ele tá ciente desse jogo. Ele tentou fingir que não buscava esse conhecimento que a Maga tinha, essa leveza que a Maga tinha, e ele falha miseravelmente. E eu acredito, na verdade, que todos os amigos ali dele do Jogo da Serpente sabem disso, né? Porque eles veem essa distinção entre os dois. Uma coisa interessante que o Lhosa fala no texto dele aqui a respeito do Jogo da Amarelinha, é um texto muito mais emotivo, eu vou falar mais deles no final, mas o que o Lhosa fala aqui é que o Cortázar, ele acaba antecipando um pouquinho essa ideia, porque são muitos os livros que a gente conhece de pessoas da América que vão para a Europa nessa época. Então, que é uma época de boemia e tudo mais. E aí a gente começa a pensar a respeito de noção temporal, né? O Jogo da Amarelinha foi um dos primeiros a fazer isso. E ele usa muito bem a questão do flanar. Então, o flanar, que é o andar pela cidade sem nenhum objetivo, sem nenhum motivo, e se deparar com coisas que a cidade te traz. O tempo todo, desde o começo, o Horácio fala que é assim que ele encontra a Maga, que eles não combinam de se encontrar, eles simplesmente se esbarram. A gente tem que lembrar que essa Paris do Horácio da Maga é essa Paris de quem flana, essa Paris pós-revolução industrial, em que todo mundo tem objetivos e vai para um lugar e horários, e eles não, eles estão na contramão disso. Exatamente porque eles são pessoas exiladas de suas terras, exatamente porque eles iriam de qualquer forma na contramão do que a cultura dali impõe. E o personagem do Traveler, que é um personagem da Argentina, ele nunca saiu da Argentina. Esse nome Traveler, viajante, é exatamente uma ironia. É como ele e o Horácio brincam que são doppelgangers. E aí aqui até nos prefácios, não lembro em qual agora, um dos autores acabou explorando, falando que o Traveler seria uma versão do Horácio caso ele nunca tivesse saído da Argentina. Seria como Horácio seria, né? Sem muito da pretensão e do requinte que ele absorveu nesses anos parisienses. E é interessante porque ao mesmo tempo que a gente tem umas coisas muito legais, assim, muito cultas, existem coisas que são bem bregas, assim, também, que fazem parte dessa narrativa. Por exemplo, o glígico. Então, o Horácio e a Maga falam essa língua que é só deles e que é feita para ser utilizada por amantes em momentos românticos. E eles têm, é como se fosse o apelidinho carinhoso, a vozinha fofa, e eles têm esses momentos inteiramente humanos e muito próximos da gente, o que afasta completamente a noção de que eles são esses intelectuais, ou pelo menos o Horácio e os homens do Clube das Serpentes, que eles são essas pessoas afastadas, que têm referências que a gente não atinge e que nós não podemos compreender. Aí agora, se vocês me derem licença, eu queria falar um pouquinho sobre alguns episódios específicos do Jogo da Amarelinha. Eu acho que eu tenho que pontuar uns 3 aqui só, mas eles podem conter spoilers. Eu vou reivindicar que o Jogo da Amarelinha é um livro que spoilers não importam muito, porque é tudo sobre como o Cortázar escreve. Então acaba que você vai, em algum momento,
desistir, assim, tipo, de achar que vai ter uma puta história, porque a história é simples, como eu contei no começo pra vocês. A história é bastante simples, a gente é que vai se aprofundando tanto na beleza da escrita, quanto nas reflexões que o Cortázar tenta trazer pra gente. Então, se você não quiser receber spoilers, eu vou pedir pra vocês pararem por aqui. Depois disso eu vou falar um pouquinho sobre os textos do final do livro. Eu não recomendo que vocês leiam antes, acho que eles são mais bem aproveitados sendo lidos depois, mesmo como foi colocado nesse livro, assim como as cartas que o Cortázar escreve, mas vocês também podem dar uma aceleradinha lá pro final pra ver o que eu tô falando. O Cortázar, ele experimenta de todas as formas nesse jogo tentar mudar e mexer com você. Então existem alguns episódios muito específicos que me deixaram muito entusiasmadas com a escrita do Cortázar. O primeiro, se eu não me engano, na cronologia que eu li sobre o tabuleiro, eu não tinha comentado isso antes ainda, mas o primeiro na cronologia em que eu li é o episódio em que eles ficam bêbados no Clube da Serpente e aí começa a ficar confuso, você tá lendo e você começa a achar que você tá com sono, que você tá bêbado e aí você volta e fala, não, são eles que estão bêbados, então a narrativa está bêbada. E o Cortázar faz isso maestralmente. Tem um outro capítulo em que eles vão, o Horácio e a Maga vão fazer sexo e ele cria neologismos da área da biologia para explicar esse momento sexual e é lindo, é maravilhoso e você entende com bastante organicidade, pelo menos foi a impressão que eu tive, e eu comecei a ler o livro num clube de leitura organizado pelo El Rafalite e pelo Danilo Kalashnikov lá no Instagram. Acabou tendo que parar e retomou agora, eu terminei antes deles, mas vou acompanhar as lives lá. E o que acontece é que eu acho que todo mundo sentiu isso, que apesar de ser neologismo, ligado à biologia, foi falar de sexo, ficou bonito e foi orgânico de entender. Porque o Cortázar trabalhou a leitura aqui, a escrita desse capítulo de um jeito fantástico. Outro momento muito interessante é quando o Horácio vai num concerto de piano e ninguém tá aguentando mais aquele concerto, as pessoas começam a ir embora, e é um capítulo longo, e é um capítulo chato. E o que eu senti é que o Cortázar queria que eu me levantasse e saísse também desse concerto. Então ele fez ser chato. E você fala, caramba, vou ter que superar essa parte aqui, né? Claro que não tem que superar, porque como eu disse, você pode ler em qualquer ordem, você pode pular capítulos também. A própria ordem do tabuleiro, ela não tem todos os capítulos. Pelo que eu contei, tem 5 capítulos a menos. Mas tá tudo bem, vai dar tudo certo. Outro momento muito bacana é quando acontece, e aí agora acho que é o grande spoiler, a Maga tem um filho que é o Rocamadour, e esse bebê ela coloca pra dormir, o bebê tá doente há dias, todo mundo tá falando que ela tem que levar no hospital e ela não leva, e aí o bebê morre, e o bebê tá dormindo, né, e ele morre, só que ela não percebe, as pessoas ao redor percebem, e ninguém quer falar pra ela porque tá todo mundo muito tenso, todo mundo tá esperando ela descobrir, então cria-se uma aura de ansiedade pela descoberta, de medo, de tristeza antecipada. E esse capítulo, ele é longo, assim, tem capítulos aqui que são basicamente um parágrafo. Esse capítulo tem 30 páginas, então ele é longo, ainda mais nessa diagramação que a companhia fez, que ela tem bastante letrinha assim, viu? Por página. Mas eu gostei, achei confortável de ler. Apesar de que não parece numa primeira vista. E aí, eu lembro de estar lendo esse capítulo nas minhas férias, e eu tinha que ir embora, porque eu tava voltando de viagem, e eu não queria terminar, não queria parar no meio, porque eu precisava saber como a Maga descobriria, eu precisava, sabe, eu queria avisar ela, eu tinha esse impulso. E é desesperador, ele cria um ambiente de tensão tão grande, você fica plenamente envolvido nessa ambientação, ele faz isso com maestria. Depois disso, a Maga acaba se separando do Horácio, e ele vai atrás dela, e mexendo nas gavetas dela, ele encontra um livro que ela tá lendo, e esse capítulo, eu vou ver muito aqui se eu conseguir encontrar pra vocês, pra mostrar o que eu fiz pra ler esse capítulo, porque eu achei sensacional a ideia. Sabe quando a gente tá lendo e a gente tá com um problema muito grande na cabeça, e aí a gente começa a pensar problemas nossos no meio da leitura? Então a gente tá lendo, era uma vez João e Maria, putz, eu tenho que passar no mercado e comprar um pacote de queijo. João e Maria, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E aí você percebe que você não tá absorvendo nada do que foi dito pra você, do que foi escrito ali, porque você claramente tá com a cabeça em outro lugar. Eu acho que essa foi a inspiração do Cortázar para esse capítulo, porque ele é sensacional. Ele encontra então esse livro da Maga e ele começa a ler o livro que a Maga deixou pra trás. Só que ele tá bravo por ela ter ido embora, por ela não ter dito nada, e ele vai tendo esses pensamentos. O que eu fiz foi o seguinte: eu passei marca-texto em todas as, sei lá, 8 páginas que tem esse capítulo, linha sim, linha não. Porque uma linha é o livro que a Maga tá lendo, que ele tá lendo da Maga, né, na verdade, que a Maga deixou pra trás, e no outro são os pensamentos dele. Então,
Só pra vocês entenderem, eu vou ler direto. Em setembro de 80, poucos meses depois do falecimento do meu pai, e as coisas que ela lê, um romance mal escrito, e pra piorar, resolvi me afastar dos negócios, cedendo-os a outra vinícola de Jerez, tão pressão infecta. A gente se pergunta como ela pode se interessar por uma coisa tigiosa. Quanto a minha, recolhi os dividendos que consegui obter e aluguei. Então você vai tendo esses cortes, né? E aí se você lê separadamente, eu li inteiro, aí depois eu voltei, li só a primeira parte em que era o livro, depois eu li só a parte que ele tava falando pra tentar entender melhor. E aí se você lê, por exemplo, só a parte do livro, em setembro de 80, poucos meses depois do falecimento do meu pai, resolvi me afastar dos negócios, cedendo-os a outra vinícola. Quando você lê a parte do Horácio, né? E as coisas que ela lê, um romance mal escrito, pra piorar, a medição infecta. A gente se pergunta como ela pode se interessar por uma coisa dessas. E aí você tem, então, essas duas partes. Eu achei genial, assim, achei sensacional. Queria mostrar pra todo mundo na hora que eu tava lendo. Parei pra alguns amigos, assim, fotografei, mandei, achei incrível. E ele faz isso durante todo o livro, ele carrega essa tensão. Tem um outro momento em que, durante o triângulo amoroso da Thalita e do Traveler com o Horácio beija a Thalita. E o Traveler tá no quarto, lendo um livro, e ele lê trechos. Aí tem o trecho de um negócio muito maçante, de política, chato, repetitivo. Ele falando, nossa, isso é muito interessante, Horácio, eu gostaria muito de saber, eu vou atrás dele. Aí ele, não, vou ler mais um pouquinho. Aí ele lê e você fica nessa expectativa de que ele vai levantar em algum momento e vai descobrir essa traição. E aí você nunca sabe se ele vai, e o capítulo se alonga. Ao mesmo tempo, eu percebi que o capítulo 55 não tava no tabuleiro e eu li por fora. E aí é o mesmo capítulo, só que sem os trechos de livro. Só a parte em que o Traveler tá falando, nossa, esse livro é muito interessante, eu vou atrás do Horácio. Tem uma narrativa mais fluida, ou seja, o Júlio Cortázar também nos dá diferentes opções de episódios que ele construiu aqui. Então é uma coisa sensacional que ele faz. E ele, claro, prefere o que cria mais tensão, o que ambienta melhor, e por isso colocou esse na capa do livro, né, no tabuleiro dele. Enfim, gente, essa é uma leitura pra vida. Eu não achei que eu gostaria tanto, eu achei que seria uma coisa muito mais cabeça, mas aí agora eu vou entrar um pouco nos textos extras. Pra poder falar um pouquinho disso, eu vou ter que falar do texto do Lhosa. Não que eu tenha gostado muito, então vamos lá. Primeiro, tem o texto do Haroldo de Campos, que eu sinceramente achei o texto mais fraquinho aqui. Eu acho que ele acaba fazendo mais uma resenha no sentido informativo mesmo, falando sobre o livro e não fazendo uma análise mais profunda. O que eu achei mais interessante é que ele traz dois trechos de escritos do Cortázar, que não tem nada a ver aqui com o Jogo da Amarelinha, mas que ele fala sobre a questão do academicismo e do ensaio dentro do romance, e que eu acho que corrobora muito com a minha opinião inicial de que a leitura do Jogo da Amarelinha não precisa se atelar tanto às referências artísticas que eles colocam aqui, intelectuais. Então são dois trechos, eu vou ler pra vocês. Ele diz então: cuidado com a fácil demagogia de exigir uma leitura acessível a todo mundo. Muitos dos que apoiam não têm outra razão para fazê-lo senão sua evidente incapacidade para compreender uma literatura de maior alcance. Clamam por temas populares sem suspeitar que muitas vezes o leitor, por mais simples que seja, distinguirá instintivamente entre o conto popular mal escrito e um conto mais difícil e complexo, mas que o obrigará a sair por um momento de seu pequeno mundo circundante e lhe mostrará outra coisa, seja o que for, porém diferente. Então, eu ouvi muito desse argumento de que é um livro muito difícil e pretensioso, e eu acho que a gente não pode exigir que todos os livros sejam de fácil acesso em diversas formas, né? Eu acho que financeiro, fisicamente, eu acho que a gente tem que exigir. Mas a gente não pode dizer que é uma falta de qualidade do livro ele exigir um pouco mais de conhecimento em alguma área, porque isso acontece, isso vai agradar alguns, não vai agradar outros. A vida é assim. Mas eu acho interessante porque ele vai falar aqui também da questão de a gente subestimar o público leitor. E eu acho que a gente construiu uma verdade. Porque o que acontece? A gente subestima o público leitor, fala que tem que ser popular, que tem que ser fácil. Os livros são feitos dessa forma, e aí quando os leitores se deparam com algumas leituras um pouco mais desafiadoras, acontece de eles mesmos se pararem, eles se impedirem de ler porque acham que não vão entender. E aí eu acho que esse é o maior erro do leitor. Eu acho que a gente tem que ir à frente, a gente tem que tentar. E é claro, em alguns momentos a gente vai falar, não é o momento, ou vou ler isso em outra hora, ou não vou ler isso. Mas não achar que a gente não tem capacidade, principalmente quando muitas vezes é isso que está nos impedindo. E eu acho que isso acontece muito com a poesia. Muitas vezes eu escuto as pessoas falando que não leem poesia porque não entendem
E muitas vezes é mais sobre sentir do que sobre entender. Só que as pessoas têm esse conceito formado de que eu preciso entender cada palavra e cada linha e cada significado oculto, quando na verdade a gente não abstrai tudo que a gente pode abstrair de tudo que a gente assiste. Se quer um filme de super-herói, a gente faz isso, que é um filme que é dito, né, popular e de fácil compreensão. Então por que nós faríamos isso com livros que tem tantas camadas, né, que tem tanto espaço? E aí a próxima, que é a parte que ele fala sobre a questão de subestimar. Sem dúvida, seria ingênuo crer que toda obra pode ser compreendida e admirada pelas pessoas simples. Não é assim, nem pode sê-lo. Mas a admiração que provocam as tragédias gregas ou as de Shakespeare, o interesse apaixonado que despertam muitos contos e romances nada simples e acessíveis, deveria fazer suspeitar aos partidários de mal denominada arte popular que sua noção de povo é parcial, injusta e, em última análise, perigosa. Não se faz nenhum favor ao povo se lhe propõe uma literatura como quem assiste a um filme de cowboys. O que se deve fazer é educá-lo, e esta é primordialmente uma tarefa pedagógica, não literária. Ou seja, a gente tem que dar meios de compreensão e não mastigar o conteúdo. É aí que a gente entra em Paulo Freire e sua educação libertadora, porque a educação é o que liberta, né? E aí a gente passa então para o texto do Júlio Ortega. Eu acho que o texto do Júlio Ortega é o que mais traz em uma análise mais profunda do texto aqui nesses três. Eu acho muito interessante porque ele faz isso durante todo o texto, trazendo trechos. Ele fala bastante sobre outras obras do Cortázar ali que estão em paralelo, que foram escritas antes ou depois, outros autores da época. Ele faz uma comparação, nos coloca muito bem historicamente no momento em que o Jogo da Amarelinha é escrito, então isso ajuda bastante. E eu acho interessante também duas coisas. Esses textos aqui, quase todos, citam um livro que eu tenho do Cortázar, que é Os Prêmios. Eu ganhei de presente da Bárbara e do Gabriel, um casal de amigos meus. E esse foi o livro de contos escrito anteriormente ao Jogo da Amarelinha. Então o Cortázar fala dele nas cartas, os três caras comentam aqui, eles elogiam muitíssimo os prêmios, eu fiquei com muita vontade de ler. Eu achei interessante trazer essa comparação dentro da obra dele também, porque é um pulo gigantesco que o Cortázar faz de um livro para o outro, pelo que eu entendi. E eu achei, vou citar aqui um trecho no final, achei bem interessante porque ele não se afasta de se colocar politicamente, né? Então a gente sabe que Gabriel Garcia Marques, o Cortázar, o Lhosa, antes de ficar babaca, falar mal do feminismo e bater no Gabo, eram homens de esquerda, homens envolvidos com a militância do Partido Comunista. E aí aqui no final do texto, bem no final mesmo, o Júlio Ortega diz: Garcia Marques chamou essa narrativa coletiva de o falatório sem fim do exílio. Que a gente tá falando o quê? Esse negócio de ir para outro país, dessa desterritorialização. Essa narrativa, advertia ele, diz uma verdade, e de que a poesia ainda é possível, e de que a alegria e a esperança à sombra das baionetas não estão para sempre perdidas. Hoje, diríamos, a sombra do neoliberalismo, cujas ilusões de desenvolvimento são um abismo dos novos exílios. Graças ao espanhol atlântico, que nos deu o Jogo da Amarelinha, a literatura ibero-americana nos dará outro guia de leitura que abrirá caminhos. Então seguimos muito orgulhosos da nossa latino-americanidade, né? E o último texto, o Trompete de D.A., que é feito pelo Mário Vargas Llosa. Claramente eu fiquei muito puta com o Vargas Llosa porque ele não consegue deixar de ser escroto. Então, assim, é interessante porque ele fala um pouco da relação dele com o Cortázar, fala como conheceu, ele elogia muito o relacionamento dele com a mulher dele, a Aurora, parece que eles tinham uma sincronia incrível, né? O Llosa acaba até fazendo uma brincadeira, dizendo que parecia que eles ensaiavam as conversas antes de sair de casa, de tão bem afinados que eles eram. Eu achei bem interessante conhecer esse lado do Cortázar. Ele fala sobre como o Cortázar era sempre tão bem disposto com os outros, tanto é que ele trocou ideias sobre livros sem saber quem era o Cortázar, e quando descobriu que o Cortázar não só era 20 anos mais velho que ele, muito mais experiente, já tinha escrito Bestiário, já escrevia para a Sur, que era a revista organizada pelo Adolfo Bioy Casares e a Vitório Campo, né, que era a irmã mais velha da Silvina Ocampo, de literatura fantástica. Então ele já era admirado até pelo próprio Vargas Llosa, que só não sabia como que era o rosto do Cortázar. Mostra muito pra gente de quem ele é, e essa visão que o Vargas Llosa nos dá do Cortázar bate muito com a visão que eu tive dele quando eu li no livro Eu Não Vim Fazer um Discurso, o discurso que o Gabriel Garcia Marques faz em razão da morte do Cortázar. O Llosa, ele explora duas coisas que eu acho muito interessantes nessa obra, que é a questão do exílio, mas ele também fala sobre como o Cortázar, ele não deve a ninguém. Ele não deve a um James Joyce, ele não deve a um Borges em erudição. Mas o que... Eu achei tão bonita essa parte, agora eu vou ter que achar pra vocês aqui,
porque eu achei... Aqui, consegui. O que diferencia Cortázar de um James, de um Poe, de um Borges ou de um Kafka não é a ambiguidade nem o intelectualismo, que neles são tendências tão frequentes quanto nestes, mas sim o fato de que nas ficções de Cortázar as histórias mais elaboradas e cultas nunca se desencarnam e nunca transitam para o abstrato, permanecendo ancoradas no cotidiano e no concreto, mantendo a vitalidade de uma partida de futebol ou de um churrasco. E é por isso que eu digo, se vocês querem ler um livro e que vocês querem um livro que é elaborado, que ele é profundo, mas ao mesmo tempo ele é acessível, ele é orgânico, ele é tudo isso, é o Jogo da Amarelinha, assim. Por mais que não pareça, eu peço que vocês confiem em mim. E aí é interessante porque o Vargas Llosa nos dá essa premissa, mas é claro que depois ele começa a falar mal do comunismo e dos ideais do Cortázar, e isso já me deixou por aqui, porque é bem, sabe, é tão superficial que acaba me deixando incomodada, porque nem se presta a fazer uma crítica de qualidade, mas enfim. Ranços à parte com o Llosa, esse pós-fácil me fez ver que eu realmente não estou preparada para ler uma obra dele, porque eu não vou conseguir separar essas duas situações. Enfim. Bom, gente, faz um tempinho que eu tô falando aqui. Eu tinha pensado em fazer 2 vídeos, mas eu pensei que talvez não fosse tão interessante. Decidi fazer, então, com a segunda parte de spoilers. Eu espero que vocês tenham ficado até o final. Eu gostei muito dessa leitura, uma leitura da vida, uma leitura que eu quero refazer em outro momento e que vai ser sempre tão gostosa, tão maravilhosa e tão cheia de descobertas, porque eu acho impossível que não seja. Também queria indicar para vocês que ouçam o podcast da Companhia das Letras, a Rádio Companhia. Tá disponível no Spotify, não sei se nas outras plataformas, mas tem um sobre o Jogo da Amarelinha e tá com o Emílio Fraia, que é um dos editores, né, que fez o livro O Jogo da Amarelinha. Inclusive, falei da figura do Cortázar, adoro que o livro comece com essa fotona aqui, ele fala sobre isso no podcast, eles leem trechos das cartas, eles falam sobre a experiência de ler no tabuleiro e pela ordem correta, né, 1, 2, 3, 4, 5, e é bem interessante, eu indico bastante mesmo. E eu queria finalizar lendo um trecho pra vocês, porque eu acho que o Cortázar tem muito bom humor. E ele termina rindo, aliás, ele começa rindo. O primeiro capítulo, o número 1 mesmo, tem um trecho em que eu acho que ele tá rindo de quem começou na ordem cronológica do livro. Então eu queria terminar lendo isso com vocês, para ver se eu influencio vocês a lerem como eu, pelo tabuleiro, aproveitar essa oportunidade que o Cortázar nos dá. Então, se vocês puderem, se inscrevam no canal, clicando na bolinha que vai aparecer aqui na tela em algum momento, e deem uma olhada nos outros conteúdos que eu vou deixar pra vocês. E ele diz assim: e era tão natural atravessar a rua, subir os degraus, entrar na cintura delgada da ponte e me aproximar da maga, que sorria sem surpresa, convencida, como eu, de que um encontro casual era a coisa menos casual em nossas vidas, e que as pessoas que marcam encontros exatos são as mesmas que precisam de papel pautado para escrever, ou que apertam de baixo para cima o tubo da pasta de dentes. Ou seja, são as mesmas pessoas chatas que não vão aceitar ler em outra ordem. Isso fica por minha parte. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima.